Encontre na sua Bíblia um livro muito fácil. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo. O último livro, o último capítulo, o versículo de número 12 apenas. Capítulo 22, versículo de número 12 do livro de Apocalipse. Eu queria ler conjuntamente com vocês. Eu estou amando esse violãozinho, viu? Fique aí. Até amanhã de manhã. Assim mesmo, Zé. Repita comigo. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos uma vez mais. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém, queridos? Sente um pouquinho aí, por favor. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Quem está falando isso, irmãos, é o Senhor Jesus. Jesus está vindo com o meu e com o seu galardão. E Ele vai nos presentear, vai nos galardoar, vai nos abençoar, vai nos premiar, vai nos recompensar, a mim e a você, segundo as nossas obras. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês 5 coisas que a igreja não pode perder. Igreja sou eu e você. Mas a igreja é também. O Senhor estabeleceu o lugar para que nós nos encontrássemos. O Senhor escolheu um lugar para que nós pudéssemos glorificar o nome dEle. Quando você lê o livro de Deuteronômio, lá está escrito que Deus ia mostrar o lugar onde Ele queria que o povo o adorasse. E ainda que a igreja esteja passando por tempo difícil, irmãos, muita igreja passando por situações difíceis. Irmãos, hoje eu tenho uma plena convicção que se nós não tivéssemos plantado, não tivéssemos feito uma base, ainda que de maneira muitas vezes difícil, cansativa, ainda que muitas vezes de maneira exaustiva, extenuante, mas se não tivéssemos plantado uma base, talvez nós também não estivéssemos aqui como muitas igrejas não estão. Eu conheço muitos pastores, irmãos, que hoje não tem mais rebanho, hoje não tem mais ovelhas para poder ouvir as suas mensagens, para ouvir a sua palavra. Eu conheço ovelhas que hoje não tem mais aprisco para poder se reunir com as demais ovelhas para ouvir a palavra de Deus, se alimentarem da palavra de Deus. E esse é um tempo difícil, que veio não só sobre a igreja, veio sobre a terra, sobre o mundo e, consequentemente, também sobre a igreja. Também sobre a igreja. Mas isso, irmãos, não é algo para nos escandalizar, porque a igreja nunca teve um momento de sossego. A igreja teve que se acostumar a adorar no meio da perseguição, no meio do deserto, no meio da dificuldade. Ou é assim ou não adora. E tem um hino que diz: vai adorar ou vai reclamar? Eu escolho adorar, irmãos.
eu escolho adorar. Independentemente das dificuldades, das circunstâncias, das adversidades, eu escolho adorar. Porque a adoração abre portas. A adoração traz livramento. A adoração move e comove o coração de Deus. A adoração muda as circunstâncias. A adoração confunde os inimigos. A adoração traz vitória para o povo de Deus. E ainda que em tempos difíceis, ainda que em tempos trabalhosos, ainda que enfrentando adversidades, existem 5 coisas que a igreja não pode perder. A primeira coisa que a igreja não pode perder é a sua esperança. Diga comigo, eu não posso nunca, jamais perder a minha esperança no meu Deus. Você não pode perder a sua esperança, ainda que as circunstâncias digam que não. Deus está vendo e em momento oportuno Ele há de abrir uma porta para eu e você escaparmos. Você não pode perder a sua esperança. Quando Moisés trouxe quase 3 milhões de hebreus no meio do deserto, 2 coisas há que nós lembrarmos aqui. A primeira delas, Deus primeiro trouxe Moisés do Egito até Midian, para Moisés conhecer o deserto. Deus, irmãos, é tão leal e fiel com a gente, que o que nós tivermos que passar, a gente vai passar. Mas o que Deus quiser fazer para que a gente consiga atravessar o deserto, Ele vai fazer. Deus trouxe Moisés do Egito, levou até Midian, e Moisés foi pelo deserto, conhecendo os caminhos. Porque ele ia passar 40 anos em Midian, e quando tivesse com 80 anos, ele ia voltar pelo mesmo caminho que ele foi. E para ele conhecer o caminho, Deus trouxe ele, levou ele, andando errante pelo deserto, até bater em Midian. Mas o propósito de Deus não era trazer 3 milhões de hebreus para Midian, e sim para Canaã. Só que o caminho que Moisés sabia era o caminho até Midian. E agora como é que vai ser? E muitos se perderam no meio do deserto. Perderam a sua esperança no meio do deserto. Porque murmuraram, porque reclamaram, porque se rebelaram, porque perderam, escolheram agir de maneira... Escolheram agir com incredulidade ao invés de agir com confiança, com esperança. Daquela geração, apenas 2, Josué e Calebe, apenas 2 entraram na terra prometida. 2 que não perderam a sua esperança. Eia, subamos, porque se o Senhor prometeu que a terra é nossa, Deus vai dar um jeito para nos entregar esses povos em nossas mãos. Se Deus prometeu que vai ser sua aquela oportunidade, 3 tem que desistir para que você chegue nesta oportunidade. Dê no que der, aconteça o que acontecer, falta de dinheiro, doença, sua idade, sua capacidade, não podem impedir a mão de Deus se Ele quer te abençoar. Não podem e não irão impedir a mão de Deus de te abençoar. Operando eu, quem me impedirá, diz o Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade que você pode estar atravessando. Quem sabe sejam essas. É porque você não tem recurso, você não tem dinheiro. É porque
Estamos em tempo de pandemia e muita gente está perdendo o emprego. Se muita gente está perdendo emprego, o servo de Deus está sendo empregado no meio da pandemia. É porque você não tem a escolaridade que eles exigem. É porque você não tem a capacidade, a capacitação, a qualificação que eles querem. Se Deus quiser, vai ser você. Porque quando Deus quer, não importa mais quem não quer. Quando Deus quer, é Ele quem quer, não importa mais quem não quer. Porque a sua idade já passou, já está avançada. A sua vida, o tempo está na mão de Deus. E quando Ele quer, Ele faz. E Deus não tem que dar satisfação ao tempo. Deus não tem que dar satisfação à ciência. Deus não tem que dar satisfação à medicina. Deus não tem que dar satisfação ao diabo nem ao inferno. Quando Ele quer fazer, Ele faz, pronto e acabou. Você não pode perder a sua esperança. Você não pode agir com incredulidade. Você não pode agir com desespero. Você não pode agir com rebelião contra Deus. Você não pode agir como aqueles que tombaram no deserto agiram, perdendo de uma vez a confiança. Foram espiar a terra e viram os gigantes, os filhos dos anaquins. Voltaram com o coração tremendo. Voltaram se enxergando como gafanhotos. E voltaram e desmaiaram o coração dos demais. Perderam a esperança. Quando viu o sol bater quase 50 graus e não tinha água para beber, murmuraram. Quando passou os tempos e só tinha maná para comer, reclamaram. E esqueceram que estavam lidando com um Deus que quando bem quis, mandou uma saraivada de codornizes para eles comerem carne até se enfastiarem. É a Bíblia quem diz que eles comeram carne até sair pelo nariz, até ficarem enfastiados de tanta carne de codorna. Uma codorninha frita, hein, irmãos? Uma codorninha assada, melhor dizendo. E disseram a Moisés: a gente não podia ter morrido no Egito, comendo aquelas pepinos, aquelas cebolas. Você não se deu por satisfeito e nos trouxe aqui na frente desse mar para a gente morrer, Moisés? Eu estou com sede. E Moisés bate o cajado e da rocha sai água. A criança que saiu do deserto, um dos maiores milagres que está na Bíblia, irmão. A criança saiu do Egito, se tornou adulta, calçando a mesma sandália, vestindo a mesma roupa. A criança crescia, a sandália crescia no pé. A criança crescia, a roupa crescia no corpo. E não ficavam velhas. Era o cuidado desse Deus que deu inúmeras provas e até hoje dá, irmãos, de que Ele é fiel e que eu e você não temos motivo para perder a nossa esperança. O que é que está afligindo o seu coração? Fale com Ele nessa noite. O que é que está desafiando sua fé? O que é que está fazendo você pensar em retroceder, em recuar, em desistir? Nessa noite Ele está lhe dizendo: não perca a sua esperança. Eu sei qual é o seu limite. E quando Ele chegar, eu vou agir. Mas continue crendo. Continue crendo no meu poder, continue crendo na minha fidelidade, continue crendo na minha palavra, continue crendo no meu amor por você. Assim diz o Senhor. A primeira coisa que você não pode perder é a sua esperança. Está tudo difícil, irmãos, mas o Deus a quem você serve é o Deus que pode fazer do nada tudo. É o Deus que pode, com uma palavra, ordenar que você seja curado, curada.
E quando você for fazer o exame novamente, o diagnóstico, o resultado vai testemunhar o poder do seu Deus. É o Deus que confunde não apenas os inimigos, mas confunde os médicos, confunde a ciência, confunde a medicina, quando Ele quer. Não perca a sua esperança. Não venda, não troque, não entregue, não se renda. Ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que as pessoas te chamem de louco, continue crendo, continue confiando, continue esperando no Deus que lhe fez a promessa. Aleluia. A segunda coisa que a igreja não pode perder. Fale comigo. A igreja não pode deixar. A igreja não pode perder a oração. A igreja não pode, irmãos, deixar de orar. Ore. Ore até que você mesmo não entenda por que você está orando. Ore. Foi o que Paulo disse aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Ore no ônibus, ore em sua casa, ore na igreja, ore no banheiro, ore na rua. Está falando sozinho, deixe de falar. Deixe de dizer que você é louco, que você é louca. Ore, ore o tempo todo, ore. Chame a atenção de Deus pela oração. Esse lugar é chamado casa de oração. É aqui que a gente vem, dobra os nossos joelhos e fala com Deus em oração. Fala da nossa vida, fala da nossa casa, fala dos nossos familiares, fala da nossa vida financeira, fala da nossa vida sentimental, fala da nossa vida conjugal. Fale tudo que você quiser falar com Deus, mas fale com Ele. Porque é só Ele que pode entrar com providência e mudar a situação que eu e você precisa que seja mudada. Atos capítulo de número 12. A igreja de Atos 12 Santos estava passando a mesma situação que que a gente está passando hoje. Momento difícil. O povo sendo perseguido. Pedro preso. E na casa de João Marcos, diz a Bíblia, Atos capítulo 12, versículo de número 13. Havia incessante oração. Havia incessante oração. Pedro preso. E porque a igreja estava orando incessantemente, o Senhor enviou o anjo. Haviam 4 quaternos de soldados, 16. 4, cada grupo de 4 soldados, vigiando Pedro. O anjo entrou que nenhum deles viu. As algemas de Pedro caíram pelo chão. As portas das celas se abriram. Pedro passou que Pedro pensou que estava sonhando. Pedro, em um determinado momento, achou que aquilo não estava acontecendo. Mas quando Deus quer fazer, irmão, Deus tira preso da prisão, vigiado por 16 soldados, sem nenhum deles ver. Quando Deus quer fazer, Deus desafia o que a gente chama de física. Deus desafia as ciências. Só lá na rua que Pedro veio saber que o que estava acontecendo com ele era realidade. E Pedro foi para a casa de João Marcos, bate na porta. Uma menina chamada Rod, que significa rosa. Cadê rosa? Significa ela. Amém. Rod vai na porta, abre a portinhola, é Pedro. De vez abrir a porta, não fecha e vai embora. E a igreja que está orando, Alexandre, não crê no poder do Deus a quem a igreja está orando. Porque Rod fala que Pedro está na porta e elas repreendem Rod. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Creia na oração que você faz. Creia no que você está pedindo. Deus pode fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus fazer?
Não fique dando um jeito no seu pedido para seu pedido parecer mais coerente diante de Deus. Não fique arrumando, dando um jeitinho, porque não vou pedir isso, porque Deus não é maluco, Deus não vai fazer uma coisa só para poder isso aqui, não. Não fique dando um jeitinho, arrumando, organizando o seu pedido para poder parecer diante de Deus mais coerente. Sabe o que Deus diz? Eu quero ser o que você precisa que eu seja. O que é que você precisa que eu seja? Se você precisa que Deus seja algo muito difícil, Deus vai ser para lhe provar que Ele é Deus. Para provar a você que Ele é Deus. Ele vai ser. As mulheres, quem sabe, deixa a roda de oração e vai ver quem está na porta. Quando chega lá, testificam que a oração que elas estavam fazendo, Deus respondeu. Pedro estava na porta. Pedro estava na porta. E o que Deus estava dizendo para elas: vocês não estão orando a mim? Vocês estão orando, eu estou ouvindo e estou respondendo. Vocês estão orando a mim, eu ouvi a oração de vocês e respondi. Foi o que Deus respondeu ao povo hebreu. Eu ouvi a oração do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. E tudo isso, irmãos, a gente aprende quando a gente se envolve na vida de oração. Quando você vai orando, irmãos, é como você fosse quebrando as coisas. Você está orando, você está liberando as coisas, você vai perdendo medo, você vai pedindo, vai orando, vai desfazendo. Deus vai lhe dando ousadia, você vai vencendo, vai empurrando, vai abrindo, e Deus vai lhe dando vitória. E em pouco tempo Deus lhe faz de mim e de você um guerreiro que não luta com espada, com arma de revólver, mas que luta de joelho no chão. E não tem quem resista a uma mulher, um homem de Deus de joelho no chão. O diabo não respeita anel, o diabo não respeita diploma, o diabo respeita quem tem joelho no chão. É isso que o diabo e o inferno respeitam. A igreja não pode deixar de orar. Agora só tem uma resposta aqui. Eu até não queria falar, irmãos, mas eu não consigo. É maior do que eu. Porque as nossas reuniões de oração são tão vazias. Domingo que vem é dia de oração, é dia de jejum. Será que o sono é maior do que a sua necessidade? Porque que não é só aqui não, em qualquer igreja. Eu quero que você procure uma igreja aqui da Bairro da Liberdade e pergunte: como é o culto de oração aqui? É tudo quanto é igreja, irmãos. Fala de oração, o povo some. Por que isso, irmãos? Por que isso? Domingo que vem, irmãos, de hoje a 8 é o dia da nossa Santa Ceia. E a gente está aqui 8 horas da manhã para a gente orar, para a gente buscar a Deus em oração. Eu gostaria de te convidar para a gente vir, para Deus olhar do céu e ver uma igreja de joelho. Interessante que no dia que a gente consagrou a música que Deus deu a Alana, como é o nome da música? O que Deus tem preparado. Filmaram e colocaram, glória a Deus por isso, foi uma coisa boa. Colocaram isso no Instagram, no Face, pois é. E as pessoas me viram aqui, eu e a pastora aqui ajoelhados, e depois focalizaram a igreja toda de joelho. Tanta gente comentou, irmãos. Tanta gente comentou. O que a gente precisa é orar, irmãos. Eu não sei se vocês creem no que vão ouvir, eu creio no que estou falando. Se a igreja orasse, Covid-19 já tinha ido para o quinto dos infernos, que é onde o lugar que ele deve estar. Porque ainda que Deus queira fazer, irmãos, quando Deus... Sabe o que é que a gente quer? Sabe o que é que a igreja faz com Deus? Deus queria matar a humanidade, mas Deus olhou do céu e viu uma família justa. Deus perguntou: Noé, por que você existe? Porque você é a única causa de eu não fazer o que eu quero fazer. Matar todo mundo. Se a igreja, ainda que Deus queira
lidar com a terra, com o planeta Terra, mas Deus olhar do céu e ver uma igreja que ora. Deus não faz. Lembra de Abraão? Senhor, se você encontrar 5 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir. Eu não faço por causa dos 5 justos. Eu não faço por causa dos 10 justos. Se Deus está permitindo, irmão, que está faltando a gente orar. Está faltando a gente se humilhar diante de Deus. A gente que eu falo não é BC Libertação, é a igreja do Senhor Jesus. A igreja não pode deixar de orar. São 3 coisas que caracterizam uma igreja: a comunhão, a oração e o partir do pão. Diga comigo, a igreja não pode perder a oração. A terceira coisa que a igreja não pode perder, irmãos. A primeira, vocês lembram qual é? A esperança. A Américo salvou a igreja. A segunda coisa, a oração. A terceira coisa que a igreja não pode perder é a comunhão. Muita gente não conhece, não sabe o poder que existe na comunhão. Eu vou dizer para você mais ou menos como é que funciona, irmãos. E eu quero tomar por base, por exemplo, o reino do inferno, do diabo. Como é que funciona o reino do diabo? Como é que funciona o inferno? A base do ódio, a base da violência. Eu já ouvi tantos testemunhos, um dos quais o nosso próprio bispo. Sabe como é que o diabo dizia a ele? Hoje você não pode ir no aniversário de fulano de tal. Hoje você não pode vestir roupa tal. Dia de sexta-feira você só pode vestir roupa branca. Você não pode isso, não pode aquilo. Porque se você vestir, se você for, se você fizer, eu lhe mato. É assim que funciona o reino do diabo. É na base da ira, do ódio. É na base da ameaça. É assim que funciona o reino do diabo. E aí, irmãos, quando ele olha para o reino de Deus, o que é que ele tem que ver, o que é que ele deve ver? Eu e você, a gente se amando, irmãos, em Cristo. Eu e você se abraçando. Você não tem ideia da ira e da raiva que a gente provoca no coração do diabo. Quando os irmãos estão se engalfiando, quando os irmãos estão falando mal um do outro, quando os irmãos estão em dissensão, em divisão, em facção dentro da igreja, o diabo senta e ri, bate palma e bota as pernas para cima e diz: eu estou conseguindo o meu intento. Uma certa vez o bispo fez uma ilustração engraçada. Pegou uma espada assim, e aí está lutando contra o diabo aqui, né? Lutando contra o diabo, aí vem outro irmão, o crente lutando contra o diabo, aí vem outro irmão, toca no ombro do irmão. Ô irmão, ele olha: quem é você? Eu sou da Assembleia de Deus. Ah, então peraí, diabo. E aí começa a lutar com outro irmão. Aí o diabo para e fica dando risada. Porque quando ele vê isso no povo de Deus, é o que ele quer. O significado da palavra diabolo, irmãos, é aquele que põe irmão contra irmão. Mas a palavra do Senhor vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É aí que Deus ordena a sua bênção, no meio da unidade, é no meio da união. E quando há isso na igreja, irmãos, algo que é extremamente difícil para alguns, porque, irmãos, eu vou te dizer, para nossa vergonha e para nossa derrota, tem gente no meio da igreja, irmãos, que só está feliz quando o pau está quebrando. Tem gente no meio da igreja que só está feliz quando o pastor está irritado, está aborrecido. Tem gente que vem para a igreja para dizer: hoje o irmão Joãozinho vai encontrar com a irmã Chiquinha, o bicho vai pegar. Hoje o líder do levita vai encontrar com o líder do obreiro, e tem que ter alguém lá para apartar, porque senão vai entrar nas vias de fato. Acredite, tem pessoas dentro da igreja que quando as coisas não vai bem, lembra daquela história, quanto pior, melhor? Infelizmente, irmão, para nossa vergonha, para nossa derrota, tem gente da igreja assim, que não sabe o que é viver em comunhão, que não sabe o que é viver honrando os irmãos, que não sabe o que é viver em paz, em amor. Tem pessoas que vivem para desafiar as outras pessoas, para desafiar o pastor, para desafiar
a comunhão, a unidade da igreja. E eu descanso, porque a Bíblia vai dizer que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. É a Bíblia quem diz. Quando a gente entender, irmãos, a comunhão, o poder que existe na comunhão. Você sabe por que Deus fazia milagres extraordinários na igreja primitiva? Porque a igreja vivia em comunhão. Porque ninguém tinha nada para si. Porque ninguém tinha nada para si próprio. Porque as pessoas honravam umas às outras. Porque as pessoas, o que tinham era de todo mundo. E aí Deus encontrava um ambiente propício para quê? Para derramar poder.